Olá, queridos! O tempo tem passado e nós vamos em frente. Hoje a nona aula sobre a supremacia das Escrituras, falando sobre a inerrante, infalível e inspirada Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as histórias e as poesias que falam ao coração. Vamos orar então. Pai, somos gratos porque o Senhor até aqui nos ajudou, Deus. Como é bom, papai, ter o Senhor, ter o teu Espírito, papai, ter a presença, Deus, da tua palavra para nós, que é viva e eficaz, Senhor, que penetra o mais profundo da nossa alma, separando tudo, Pai, que precisa ser separado. Obrigado, abençoa meu irmão, minha irmã e nos guarda nesse dia, papai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá para a revisão, o que a gente já viu? Nós já vimos sobre a autoridade da Bíblia, vimos sobre a infalibilidade, vimos sobre a inspiração, sobre a inerrância, a estrutura da Bíblia, como ler a Bíblia como um guia, né? A gente falou sobre isso, transformando pessoas. A palavra de Deus transforma pessoas. Você sabia disso? Você foi transformado pela palavra? A lei e os evangelhos, né? Vimos ali a lei constituindo os 5 primeiros livros, chamados também de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, escritos por Moisés, junto com os evangelhos, trazendo para nós a luz da Escritura, a vinda do Messias, a vida de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre as histórias e poesias. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz o quê? Fé e esperança em nossos corações. As experiências de Israel com o seu Deus nos dilemas, conflitos, milagres, erros e acertos e a providência de Deus, além de nos garantir que Ele age na história. Você sabia disso? Ele faz parte viva da história sua e do mundo. A Bíblia faz uso de gêneros literários diferentes para expressar a revelação divina, princípios práticos para a vida cristã. Eu separei para vocês hoje um versículo de Deuteronômio. Vamos ler ele e vamos entender o porquê desse versículo para nós. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém, queridos? Que interessante, porque o Senhor deixou para eles ali na lei, nos livros de Moisés, para que serviria? Para dar testemunho para os filhos. A Bíblia toda, não sei se você se lembra da tabela periódica, lembra da tabela periódica? Pois é, está aí a tabela periódica bíblica para você. Nós falamos na aula passada, lá em cima, está vendo? Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Falamos também sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje vamos falar sobre essa parte meio vermelha, meio rosada que a gente tem embaixo aí, que são os livros históricos e poéticos. Vamos falar também sobre a linha de baixo, o verde mais clarinho, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois, tenta guardar no seu coração, ali tem uma legenda, você tenta ter isso no seu coração. Lembra da musiquinha que a gente colocou numa aula passada, para você entender? Os livros da Bíblia estão divididos todos aí entre Antigo Testamento e Novo Testamento. A introdução. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. É o que o versículo de Deuteronômio traz para nós. O que a Bíblia nos mostra? As coisas que aconteceram lá no passado, para que nós hoje tivéssemos acesso a isso e aprendêssemos também. Nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, Ele age na história e nada acontece
fora da sua vontade. Então, hoje tratando sobre os livros históricos, estão eles aí: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Eles contam a história do povo de Deus. Nós vamos fazer um resumo para você, porque o tempo não nos permite isso, mas um resumo muito condensado. Lembra que Moisés, servo de Deus, pegou-lhe os mandamentos para conduzir o povo pelo deserto, 40 anos do deserto. Moisés está agora morrendo, e quem é que vai ser o sucessor de Moisés? Lembra? Josué. Ele ia entrar com o povo na terra prometida. Moisés não podia entrar, Josué sim conduziria o povo. E Deus fala para Josué: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Tão somente não te apartes do livro da lei. Ou seja, mantém tudo que você aprendeu, Josué, para que você seja bem sucedido. E aí Josué também morre, e nós temos ali o relacionamento de Deus Santo com aquele povo pecador. Lembra que Deus construiu o tabernáculo porque não podia descer no meio do povo, que consumiria o povo por causa do pecado? E agora nós vamos aquele conflito das nações vizinhas, disputando território, disputando bens, disputando animais. Tudo que tinha ali era uma disputa entre as nações vizinhas e o povo de Deus, povo chamado, porque as intervenções divinas na história, elas começam a partir daí. Deus vai intervindo na história, mostrando o seu amor, a sua misericórdia, mas mostrando para o povo também o pecado. E aí Deus começa a levantar pessoas ungidas, juízes no período, para poder realmente julgar o povo de Deus. Mas o povo queria o quê? O povo queria um rei, assim como as outras nações. Surge então o último deles, Samuel, como profeta, e um homem usado por Deus ali. E no período que ele estava ali sendo servo de Deus, sendo usado por Deus, surge o rei que o povo escolheu, o rei Saul. E você sabe muito bem da história, o decorrer da história. Saul começou a não agradar a Deus. E o que Deus faz? Deus levanta um homem segundo o seu coração. Quem? Davi. E tantos filhos Davi teve, um deles foi escolhido realmente para que Deus pudesse preservar o que? A semente do Messias, através de uma promessa feita. Salomão vem reinar, e aí depois que Salomão entrega ali o reino, a divisão do reino, reino do sul, reino do norte, nós vamos ver na história de Reis, Crônicas, tudo que se fala a respeito dessa divisão do reino. Para quê? Porque Deus foi intervindo para que se mantivesse viva a chama do nascimento do Messias. E é esse Messias aguardado, de quem nós temos falado, de quem nós pregamos o Evangelho para que ele possa ser exaltado. E aí nós vamos falar sobre a preparação para a vinda desse Messias. Amém? Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó fala sobre o sofrimento da raça humana, do homem. Jó, com aquele sofrimento, os amigos falavam uma coisa, o outro falava outra coisa, e Jó o tempo todo buscando de Deus o que estava acontecendo com ele. E nós vemos ali no livro de Jó a beleza da poesia bíblica, das coisas de Deus para nós, para que nós pudéssemos entender quem nós somos no plano divino. Os Salmos mostram o relacionamento do salmista, daquele homem, assim como você, assim como eu, homens comuns, usados para se relacionar com Deus. Provérbios traz para nós a sabedoria de Salomão, daqueles homens que escreveram os provérbios. Provérbios é simplesmente 1% de tudo que Salomão escreveu praticamente. Você pode pegar no livro de Crônicas para você ver isso. Eclesiastes fala sobre a brevidade da vida, sobre a vaidade da vida, sobre as coisas que nós devemos guardar, sobre como devemos nos proceder diante da vaidade da vida. E Cantares, uma história de amor linda, da intimidade do noivo e da noiva, mostrando Deus e a igreja, como nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. A prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Algo para falar sobre o livro de Salmos. O livro dos Salmos é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Espírito Santo. Descreve a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. E continua ainda.
considerado por muitos como a parte mais íntima e pessoal deste testamento, pois nos mostra como era o coração dos fiéis naquele tempo e a sua comunhão com Deus. Orações que Davi fez. Sabe o que eu acho muito legal, amados? Você deve experimentar isso. Pegar o Salmo e a passagem bíblica a que se refere o Salmo e se imaginar dentro da história bíblica. O Salmo que Davi escreveu quando estava na caverna, teve a oportunidade de matar o rei Saul e não fez isso. O Salmo que Davi fez, talvez assentado na porta do redil ali das ovelhas, o Senhor é o meu pastor. Orações que ele escreveu, deixou escritas para nós, para que nós pudéssemos realmente ver a intimidade dele com Deus. E isso é tremendo, porque várias vezes eu faço isso e volto no tempo, e volto na passagem, naquilo. Para quê? Para entender melhor o que Deus quer falar comigo. Todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Não preciso nem falar nada sobre isso. Os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Como nós vamos adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. Em Provérbios, o homem fala ao próprio homem, e nos Salmos, o homem fala com Deus. A conclusão: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 22, versículo 7. Alegrem-se no Senhor e na história do seu povo. As histórias e poesias alegram o nosso coração, trabalham o nosso caráter e nos mostram a grandiosidade do nosso Deus. Amém, queridos? Hoje eu separei um tema para a gente poder orar muito interessante. Nós temos a lista de oração da igreja há muitos anos. Eu tenho 27 anos praticamente que eu me converti, que eu estou na igreja, que nós oramos para que Deus use os meios de comunicação, principalmente a internet, a TV. Mas quando começamos a orar por esse pedido, não era do jeito que é hoje não. Essa quantidade de rede evangélica, a quantidade da divulgação da internet como era, não era. Era pouquinho e nós orávamos crendo que isso podia acontecer. Então hoje eu quero reforçar esse pedido junto com você. Vamos orar para que os meios de comunicação, para que a internet sejam realmente para divulgar a palavra de Deus e as coisas que Deus quer trazer e falar conosco também. Pai, nós colocamos diante do Senhor, papai, todas as emissoras de televisão, Deus, os canais de internet que vêm trazer realmente, Deus, notícias, que as coisas possam andar, Deus, na verdade, que as coisas possam ser usadas para glorificar o Teu nome, papai. Por isso, Deus, assim como o Senhor já fez nesses anos decorrentes, que o Senhor continue fazendo mais e mais. Usa, Deus, a nossa vida mesmo para proclamar essa verdade, que tudo isso pertence ao Senhor. Deus, que pelo Senhor, papai, para o Senhor sejam todas as coisas. A Ti, pois, Pai, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.